O Ale, Cuca se disse satisfeito com o que os caras fizeram hoje. E acho que o Cuca e o elenco mereciam, de fato, cobranças pelo que não vinha sendo apresentado anteriormente, né? Hoje acho que a turma trabalhou melhor, né, Ale? Trabalhou, tanto que eu destaquei muito o primeiro tempo. No segundo tempo, acho que mais ou menos foi o que deu para fazer, porque ele falou muito bem do desgaste físico, né? Eu até citei aqui o exemplo do Hulk, que jogou todas as partidas, quase o tempo inteiro, em todos os jogos do Atlético depois da parada, né? Exceto pro jogo do Bucaramanga lá, em que ele sai com 75 minutos de jogo. Mas o time sentiu o desgaste, né? Porque correu demais e tem que ser assim, viu, Cirilo? A gente tava falando muito a respeito dos confrontos da Copa do Brasil e da importância que esses dois jogos têm aí pro ano do Atlético. Você tem que compensar essa parte técnica que é muito apurada, mas é muito apurada mesmo. Pra você ter uma ideia, né? Os dois zagueiros do Flamengo, quando eles saem jogando, você não percebe a diferença de um jogador de meio campo para os dois zagueiros. São várias as vezes que ou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira passam pela linha dos atacantes do adversário, não estou falando só do Atlético, eles ultrapassam essa linha e saem para a armação das jogadas ou até para a finalização, né? Então, só para citar os dois zagueiros, até porque um foi decisivo no jogo, né? Mas são várias as opções e olha que você tem um montão de gente que tá fora, né, desse time aí. Um montão de gente importante que tá fora. Mas para você igualar essa parte técnica, você tem que ter muita saúde, você tem que ter um condicionamento físico, você vai correr mais. Certamente você tem que correr mais do que o Flamengo e você tem que estar bem organizado. E eu acho que o Atlético conseguiu essa organização. Ele preencheu mais os espaços na defesa, deixou um meio-campo mais sólido, explorou a velocidade, porque não adianta você ter um jogador como o Rony ou até o Coelho e você não explorar o espaço, não explorar essa velocidade. O Rony, quando ele está de frente com a marcação postada, ele tem muito mais dificuldade. Agora, se é para correr, meu amigo, você pode lançar e tinha bons lançadores e eu acho que o Atlético observou bem essa situação e conseguiu incomodar demais o Flamengo nesse primeiro tempo, assim. Então, é muito importante que para quinta-feira, taticamente, não sei se vai ser essa a solução, até porque essa alternativa, o Felipe Luiz já está começando a estudar agora, né? Mas que organização que o Cuca vai ter para esse jogo, esse primeiro jogo das oitavas no Maracanã, e muita disposição, muita saúde para tentar compensar essa parte técnica do Flamengo, que é realmente muito forte. A competição, e aí estou falando do verbo competir, né, tem que ser a mesma. Mas quanto a opções, porque o Cuca foi perguntado e ele disse que o próprio Flamengo também deve fazer alterações por ser um jogo de um caráter diferente, enfim. Acho, por exemplo, que o Luiz Araújo, que começou no banco hoje, deve ser um titular natural na quinta-feira, né? Deve mexer mais um pouquinho mais aí o Flamengo. Mas e quanto ao Atlético, cara, o que você espera, assim? O que você faria pensando em peças, em opções para esse duelo de quinta-feira? Bom, já tem o Lianco, né, que é um líder, uma segurança na defesa, então você tem a volta do seu xerifão ali na zaga, que é muito importante. Não sei se o Arana vai ter condição de jogo, mas seria uma ótima alternativa, uma excelente alternativa. Um cara que está acostumado a jogo grande, jogo bom, mesmo que seja para ficar um pouco mais, né? Para segurar um pouquinho mais. Eu acho que seria uma ótima alternativa. Eu acho que se ele olhar com cuidado, ele pode ter essa opção do Rabelo em mais oportunidades, não sei se na quinta-feira, mas o Cuca é muito bom treinador, sabe tudo de futebol, o maior treinador da história do Atlético, mas como um bom velho, e aí eu tô falando em causa própria, tô falando, tem o lugar de fala, ele tem umas teimosias loucas, né, cara? Ele tem umas teimosias, por exemplo, eu acho o Fausto Vera ruim, ele também acha, e o mundo acha, menos o Milito. Mas ele podia utilizar um cara, né? Podia. Tava aí, né? Não tinha nenhum. Tava lá, pô. Não tinha ninguém pra botar. Botou o Rômulo de volante. Então, assim, botou um cara que na posição dele não conseguiu desempenhar, colocou na outra posição. Coloca o Fausto Vera lá, meu. Não é quando você for num podcast e falar a seleção dos caras que eu já dirigi, não vai estar o Fausto Vera. Mas por enquanto, coloca ele lá, né? O Rabelo também talvez pudesse ter sido mais aproveitado aí durante a temporada, né? Mesmo em vias de ser negociado e tal. Acho que até o próprio Saravia, né? Que teve uma minutagem tão pequena. Isso aconteceu também, quer que eu falo outro? Patrick.
Quanto tempo o Patrick ficou lá e o Cuca só ia na coletiva reclamar que não tinha volante e tinha uma opção lá, né? Tinha uma opção lá para ele usar. Então ele tem umas teimosias assim que são meio que inexplicáveis. Eu não sei se é para confrontar a direção, mas enfim, eu acho que ele abre um pouquinho o leque. E com a volta dos jogadores que não puderam jogar hoje, ele tem mais qualidade técnica para, de repente, basear, inclusive, o seu desenho tático. Mas acredito que essa receita que a gente viu no primeiro tempo, de uma marcação forte, de fechar os espaços, e quando tiver com a bola, jogar com velocidade, eu acho que isso aí deve permanecer, viu, Cirilo?